me ouvir, irmãos? A gente pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. Amados, eu confesso que hoje eu não queria nem pregar, mas a pedido do meu amigo, o pastor Rony, eu vou pregar em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque eu fiquei com o coração triste, o coração um pouco abatido, devido ao acontecimento que houve, né, ontem, a partida da nossa irmã, que vai deixar saudade, né? Mas eu creio em uma coisa, amados, ela está bem melhor do que nós que estamos aqui. Ela está nos braços do Pai, sendo consolada pelo Espírito Santo de Deus. Imagina só, a pessoa agora está lá, flutuando, conversando com o Pai, abraçando o Pai, o Criador dos céus e da terra, né? Andando de mão dada com o Pai, com os anjos. Nós estamos aqui esperando isso. Se Deus quiser, quando Jesus Cristo vir buscar a amada igreja, a igreja gloriosa dele, nós vamos estar ao lado da nossa irmã, ao lado do Pai, né? Mas eu creio que a irmã que partiu vai deixar saudade, porque ela é uma irmã muito querida. Sei que Deus está com ela, está em bom lugar. Foi a hora que Deus quis levar. Ninguém vai contra os princípios de Deus. Amém, igreja? Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé em reverência à palavra do Senhor e abrisse as vossas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 5 a seguir. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Amém, igreja? Amém. Que diz bem assim, no capítulo 5, versículo 5: E viu o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo, reto em suas gerações. Noé andava com Deus, e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jefé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência, e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que eu farei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de golfe, farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. A igreja pode se assentar, glorificando o nome de Deus Todo-Poderoso. Amados, nessa noite eu quero falar de 2 arcas, construídas em tempos diferentes, construída pela mão do homem, mas que foram 2 arcas. Aleluia. No livro de Gênesis, para nós entendermos esta pregação, Deus vai falar que a terra ela era vazia e sem forma. Nada havia sobre a face da terra. E aí Deus então ele vai começar agora a trabalhar
terra que não havia plantação, não havia nada. Então Deus então começa agora a dar as ordens para que a terra fosse uma terra que produzisse, uma terra que nascesse todo tipo de planta, todos os tipos de animais. E Deus então, quando Ele começa a trabalhar para que a terra comece a produzir frutos, Deus olha para a terra e vê que a terra precisa de alguém para cultivar a terra. E Deus então Ele vai pegar o pó da terra e vai fazer o homem. Deus Ele não vai fazer o homem da terra, Ele vai fazer o homem do pó da terra. Ele junta o pó da terra e começa a trabalhar para fazer o homem. O pó da terra no hebraico significa nada, 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 nada. O pó da terra não é nada. Não é nada nas minhas mãos, não é nada nas nossas mãos, mas nas mãos do mestre ela significa muita coisa. Porque foi no pó da terra que Deus fez o homem. Aleluia! Deus fez o homem, mas ditou regras para o homem. Para o homem cultivar a terra, para o homem comer da terra. Mas Deus também viu que o homem também precisava de uma companheira, porque Deus olhava para os animais que Ele criou. E Ele criou um casal, macho e fêmea. Deus então faz adormecer Adão, e da costela de Adão Ele vai tirar a sua esposa, a sua adjuntadora, a sua auxiliadora, a mulher que vai caminhar lado a lado com Ele. Deus não tirou a mulher dos pés de Adão para não ser pisoteada por Ele. Deus não tirou a mulher da cabeça de Adão para não ser governada como escrava por Adão, mas tirou da costela para caminhar lado a lado. E de Adão e Eva, amados, vai nascer a primeira geração. Uma grande geração vai povoar a terra. Mas Deus vira para Adão e fala: olha, Adão, de toda árvore comerás, mas da árvore que está no centro do jardim não comerás. Mas vendo a serpente, que a mulher era do sexo frágil, a serpente se aproxima de Eva e começa agora a minar na mente de Eva, para que Eva viesse a comer da árvore proibida. Ela, induzida pela serpente, ela começa a comer da árvore e não se contentou e levou para o seu marido. E o marido, que era o provedor, que era o protetor da sua esposa, foi e comeu da árvore proibida, do fruto da árvore proibida. No momento em que ele come do fruto da árvore, ele começa a desobedecer o mandamento de Deus, uma ordem que Deus tinha dado para ele. Entra o primeiro pecado no mundo, o pecado da desobediência. Adão então descobre que estava nu, descobre a sua nudez, porque descobriu o pecado. E quando Deus se apresenta diante de Adão, ele corre para os matos, porque ele teve vergonha de estar perto de Deus. Aleluia, louvado é o Deus Todo-Poderoso. E começa então aí agora, amados, o pecado na face da terra. O pecado cresceu demasiadamente ao ponto de chegar podridão no nariz de Deus. Deus ele começou a ter nojo da terra, ele começou a ter nojo daquilo que ele criou, porque Deus ele criou o homem para ser perfeito, andar com ele, caminhar com ele. Adão caminhava com ele, Adão via Deus face a face, porque não havia pecado nenhum nele. Eva via Adão porque não via Deus, porque não havia pecado. Mas quando o homem pecou, Deus se distanciou do homem e o homem de Deus, por causa do pecado. A Bíblia vai dizer que Noé, no meio de uma geração má, uma geração pecaminosa, uma geração que distanciou o coração de Deus, uma geração que não queria nada com Deus, mas Noé fazia diferença, como eu creio que essa igreja faz diferença no meio de uma geração pecaminosa. Eu creio que essa igreja é uma igreja que anda com Deus, essa igreja é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, essa igreja
guerra, Ele é aquele que vai na frente de nós. Ele é aquele que peleja por nós. Ele é aquele que guerreia por nós. Aleluia, louvado e exaltado é o nome de Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele olha para uma geração que não queria nada por Deus, uma geração que dia após dia distanciava o coração do Criador, não estava nem aí para Deus, não estava nem ali para o céu, nem para o inferno, queria viver o momento em que eles estavam vivendo, um momento pecaminoso. É como se Deus não existisse, é como se Deus não fosse nada para aquela geração, a geração de Adão e Eva. E Deus então Ele vai achar graça aos olhos de Noé, porque Noé era um homem temente a Deus, um homem justo, um homem reto, um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que caminhava com Deus, em meio a uma geração pecaminosa. Deus Ele não anda atrás de qualquer um, Ele anda atrás de verdadeiros adoradores, e eu creio que essa igreja tem verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Você não entendeu, igreja? Você não entendeu? Deus Ele não anda atrás de qualquer um, Ele anda atrás de verdadeiros adoradores, e aqui tem verdadeiros adoradores. Aleluia! Sabe por quê, amados? Nós deixamos o aconchego do nosso lar, deixamos o aconchego de uma televisão, de uma Netflix, de um YouTube, para estar aqui adorando o Deus Todo-Poderoso. Nós colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós colocamos Deus como nosso tudo em nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui na condição de adorador. Adorador que o adora em espírito e em verdade. E Deus vai falar para Noé: olha Noé, fazem uma arca, porque eu vou destruir um dilúvio toda a raça humana e tudo aquilo quanto eu fiz. Espera aí. Deus Ele é o nosso Criador, foi Ele quem nos fez. Qual o prazer que Deus tinha em exterminar o ser humano da face da terra? Qual o prazer que o Pai tem em matar o seu próprio filho? Mas nós temos que entender uma coisa, amada igreja. Deus Ele é o nosso Criador. Deus Ele é o Criador de tudo. Foi Ele quem nos fez. Se Ele tirar a nossa vida, Ele não vai preso, Ele não vai sofrer nada, porque Ele é Deus, foi Ele quem nos fez. Foi Ele quem soprou o fôlego de vida nas nossas narinas. Foi Ele quem nos formou. É Ele quem nos sustenta até hoje. É Ele que nos mostra o caminho que nós deveríamos andar, porque há dois caminhos, duas portas, uma estreita e uma larga. Qual prazer Deus teria em exterminar a raça humana? Deus não tem prazer nenhum em tirar a vida de ninguém. Mas o homem virou as costas para Deus, o homem deixou de reconhecer Deus como Criador, deixou de reconhecer Deus como o Pai eterno, como o dono da salvação, como o dono de tudo. O homem foi buscar o prazer da prostituição ilícita, homem com homem, mulher com mulher, como é nos dias atuais em que nós vivemos. A Bíblia diz que a terra ela estava embebecida de sangue. Deus olhava para a terra lá de cima, triste, com um pesar muito grande no seu coração por ter feito o homem, pela desobediência do homem. E nós vemos, amado, que a desobediência ela já vem de Adão e Eva. De geração a geração, o homem continua desobedecendo os estatutos de Deus. O que me chama a atenção, eu sou pai, sou avô, quero os melhores para os meus filhos, quero os melhores para os meus netos. A gente ensina um caminho para eles, para que quando crescer não venha se perder. Mas quando cresce, muito deles viram as costas para Deus, não estão nem aí para Deus. Mas uma coisa, para a igreja, nós temos que saber, que o sangue nas nossas mãos Deus não vai requerer Deus. Porque Deus, Ele não nos fez robô, não nos fez escravo, Ele nos fez ser humano de carne e osso e que tem um coração. E Ele nos deu o livre-arbítrio para fazermos da nossa vida
após dia, para que aquele povo se arrependesse do pecado a qual eles vinham vivendo. Mas o povo não estava nem aí. E quando Deus fala para Noé fazer uma arca, até a madeira Deus escolheu para que Noé viesse fazer a arca. A madeira de golfe. O golfe, ele é uma madeira preparada para ela não apodrecer na chuva. Quanto mais ela molha, mais resistente, mais forte ela fica. Deus sabia o que a arca ia passar. A arca não deveria ser feita de qualquer maneira, a arca não deveria ser feita de qualquer jeito. Mas Deus escolheu uma madeira que aguentava a água, que aguentava a tempestade, porque não foi só o dilúvio, sim, só a arca. A arca passou por várias tempestades, ventos fortes, ondas muito grandes. E se a arca não fosse feita com uma madeira que resistisse às tempestades que ela sofreu, ela não iria aguentar. E todo o projeto de Deus ia perecer. Mas Deus, Ele vê as coisas lá na frente. Nós temos um momento agora em que nós vivemos. Mas Deus, Ele já vê lá na frente o que vai acontecer. E nós então começa agora, pela fé, amados. Pela fé, nós começa então a preparar agora o tamanho, a largura, todas as medidas para construir a arca. Mas enquanto Noé construía a arca, ele não parava de anunciar a vinda do Deus Todo-Poderoso. Deus, Ele nos chamou, nos capacitou, nos preparou para nós pregarmos o Evangelho dele todos os dias, não importa a quem, a que raça, mas o Evangelho tem que ser apregoado. Não tem jeito. Nós temos que falar que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. E Noé então começa agora a preparar a madeira de golfe para construir a arca. A arca que poderia salvar aqueles que se arrependessem. Um sol quente, escaldante, e Noé ali construindo a arca, nem sinal de chuva, dia após dia, não se via uma nuvem no céu para dizer assim, vai chover pelo menos para refrescar a cabeça de Noé. Mas Noé, ele tinha certeza do que ele estava fazendo, ele tinha convicção, ele tinha fé de que o que ele estava fazendo foi Deus quem falou com ele. E quando Deus fala, Deus há de prover aquilo que ele fala, há de se cumprir aquilo que ele fala. Se ele falar nesta noite para esta amada igreja, que amanhã ele vai vir buscar a igreja dele, pode ter certeza que ele vai vir buscar. Ele vai levar com ele os escolhidos dele. E Deus, amados, ao olhar para Noé, Deus falou, esse é o homem. Esse é o homem que eu vou usar. É o homem que vai trabalhar, é o homem que vai construir a arca. É a pessoa certa que está no momento certo, no lugar certo, na hora certa. É um homem de fé. É um homem que eu vou usar para pregar o meu evangelho. E nessa noite, amada igreja, nós que estamos aqui, nós estamos no lugar certo, no momento certo, em comunhão, em união com os nossos irmãos. Já pensou se esse é o momento exato da vida de Jesus Cristo? O momento exato em que Jesus Cristo viesse buscar a sua igreja gloriosa, nos arrebatar. Imagine se esse fosse o momento exato. Será que realmente nós estaríamos preparados para este momento? O momento da vida de Jesus. Amados, foram-se 120 longos anos Noé construindo a arca. Ao olhar para o céu, não via-se uma nuvem sequer. Aquele povo começava a assombrar de Noé. Ah, você é doido, cara. Nem sinal de chuva, você está indo nesse sol quente, construindo uma arca. Para que você está ficando maluco? Você está vendo coisas, está ouvindo coisas.
Às vezes você chega na rua para um drogado, vai falar de Deus para ele, para tentar tirá-lo do pecado, das drogas em que vive, da prostituição. A primeira coisa que ele fala: eu era evangelista, eu era pastor, eu era obreira da casa de Deus, eu era cantora da casa de Deus. Mas não é capaz de dizer assim: não, faz uma oração para Deus, para ver se Deus toca no meu coração e eu poder voltar aos braços do Pai. Mas o homem não quer largar o pecado que vive, porque o pecado aos nossos olhos é bom. O povo não largava o pecado que vivia, não dava ouvido à voz de Noé. O povo estava perdido, longe dos caminhos do Senhor, criando ira no coração de Deus por causa do pecado abundante em que o povo vivia. Mas o povo não era capaz de se entregar e nem ir lá. Não é? Está precisando de ajuda? Pegar no pesado com Noé, ajudar Noé a fazer a arca da salvação, a arca da esperança, a arca que podia trazer o retorno todo para o homem. Amados, Deus falou para Noé: olha, Noé, quando a arca estiver pronta, você vai passar betume por dentro e por fora, você vai lacrar a arca com betume por dentro e por fora. Nós conhecemos o betume, que é um derivado do petróleo, mas esse betume que Noé usou na arca é um betume diferente, um betume tirado de uma madeira. Não é esse betume que é derivado do petróleo, era um betume completamente diferente. Sabe por quê, amados? Esse betume que eles usam no asfalto, na hora que o pessoal está fazendo ali o asfalto, o cheiro é insuportável. Agora imagina se Noé, ele larga a arca todinha com esse tipo de betume, nem os animais, nem ele ia aguentar ficar 150 dias ali dentro da arca. A arca só tinha uma janela que abria para o céu, não tinha janela para um lado, não tinha janela para o outro, só tinha uma janela que Deus mandou fazer em cima, que era para ele olhar para o céu. Davi vai falar: Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Davi estava olhando para o céu, porque é do céu que vem o nosso socorro. Então o socorro de Noé vinha do céu. Quando Noé, então, amados, começa a lacrar aquela arca, começa a betumar ela por dentro e por fora, aí então Deus também vai falar para Noé: olha, Noé, de cada casal de animal você vai trazer para dentro da arca. Sabemos que o leão, o tigre, o leopardo, a onça são animais ferozes, amados, animais ferozes. Mas eu quero falar uma coisa para nada, igreja. Noé estava perto da arca, Noé estava perto de Deus. Quando nós estamos perto de Deus, não há perigo nenhum que nos atinja. Quando nós estamos perto de Deus, nós estamos lacrados, nós estamos protegidos por Deus. Mas quando nos distanciamos de Deus, o gigante pode nos pegar. Por que Davi, um homem franzino, um homem que ninguém dava nada para ele, os irmãos dele botavam ele para correr de onde ele estava, mas Davi, cheio da presença de Deus, foi lá e derrubou o gigante Golias. Quando nós estamos na presença de Deus, não há gigante que nos faça parar. Quando nós estamos na presença de Deus, não há gigante que intente contra as nossas vidas, porque maior é Deus que está com nós, maior é Deus que está com nossas vidas, maior é Deus que nos protege contra todo e qualquer tipo de ataque. Maior é Deus que intercede por nós com gemidos e inexprimíveis. Maior é Deus que nos dá vida e vida com abundância. Maior é Deus que nos escolheu e nos fez verdadeiros adoradores.
Começa agora a se posicionar do lado de fora da arca, e aqueles animais guiados por Deus começam a entrar na arca, cada um para o seu lugar. Mas o povo não estava nem aí. O povo vendo aqueles animais correrem para dentro da arca, e ainda nem sinal de chuva no céu. Ninguém acreditava que ia chover. É como nos dias em que nós vivemos. São poucos que acreditam na vida do Filho de Deus. São poucos que acreditam que Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja gloriosa. São poucos que acreditam que Jesus vai voltar para buscar os seus escolhidos. Nós aqui estamos pela fé. Porque pela fé nós reconhecemos que há Deus que tudo pode. Pela fé nós acreditamos que há um Deus que cura. Pela fé, nós acreditamos que há um Deus que vai nos salvar. Pela fé, nós entregamos as nossas vidas a Deus. Pela fé, nós confessamos que só há um Jesus digno de ser adorado. Só há um Deus digno de ser exaltado. Quando aqueles animais entram para dentro da arca, Deus então manda Noé, seus filhos e as esposas dos seus filhos entrar para dentro da arca. Mas o que me chama a atenção, Mané, é que o escritor de Gênesis, ele vai citar 5 vezes em 5 capítulos diferentes a esposa de Noé, a mulher de Noé, a esposa de Noé, a mulher de Noé, a esposa de Noé. Esse é o nome da esposa de Noé. Será que não tinha significância nenhuma para o escritor não narrar o nome da esposa de Noé? Há um significado muito grande na vida de uma mulher, e uma mulher de Deus, uma mulher que tem visão de Deus, uma mulher que é guiada por Deus, uma mulher que profetiza, uma mulher que ouve a voz de Deus, uma mulher que está na brecha para ser usada por Deus. E eu creio que aqui tem mulheres profetisas que estão na brecha para ser usada por Deus. Eu acho que você não entendeu, você que é mulher. Tem mulher dentro desta casa. Deus quer usar ela como profetisa. Tem mulher dentro desta casa que Deus valoriza ela como mulher. Por que não citar o nome da esposa de Noé? É porque o povo daquela época era machista. Não dava valor às mulheres, como os homens de hoje dão valor às suas esposas, como os homens de hoje dão valor às suas mães. Aquele povo não dava valor às mulheres, por causa do machismo, por isso que não citaram na mulher. Mas os animais colocaram para dentro da arca. Agora Deus fala com o filho de Noé, e as esposas dos filhos de Noé entraram para dentro da arca. Quando eles entram para dentro daquela arca, a arca da esperança, a arca que podia salvar muitas pessoas, agora a oportunidade que Deus tinha dado para o ser humano através daquela arca, a porta é fechada e Deus abriu a porta por fora. Acabou-se a esperança para o homem pecador. Acabou-se a esperança para o homem encontrar a sua salvação através da arca. Começa a se abrir as fontes. Começa a jorrar água de baixo para cima e de cima para baixo. Uma correria, um caos louco sobre a face da terra. Aqueles que falavam que Noé estava louco
povo corria agora para a arca, para pedir que Noé abrisse a porta que poderia salvar muita gente. Estava selada por Deus. Não tinha mais como. O homem não olhava para Deus, o homem olhava para os pecados. Mas quando se viu em apuros, correu para a arca como se a arca agora fosse sua esperança de Noé. Mas não deu mais tempo para o homem, foi o fim de toda a carne. O fim de toda a espécie na face da terra foi chegado através de Deus. Mas através daquela geração, amados, de Adão e Eva, agora exterminada da face da terra, fica só Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos, que vai dar continuidade agora a uma segunda geração, a geração de Noé e a sua esposa. Nós somos essa geração, a geração de Noé e da sua esposa. Os filhos de Noé, a arca, Deus vai dizer que quando a arca, o escritor vai dizer que quando a arca ela parou sobre a terra, depois de 150 dias, a arca flutuando. Imagina agora um homem preso dentro de uma embarcação à deriva. A arca não tinha leme, a arca não tinha motor propulsor, a arca não tinha nada para que o homem pudesse tocar ela para algum lugar. A arca estava guiada por Deus, ela ia parar no local em que Deus determinou que ela parasse, no Monte Ararat. Não tinha como Noé conduzir a arca. Eu creio que Noé olhava para o céu, dia após dia, meses após meses, atônito, agoniado. Sabe por que eu falo isso, amados? Eu passei 8 meses dentro de um navio, fazendo a linha da Argentina ao Amazonas. E eu trabalhei com um rapaz lá que ele tinha 1 ano e 3 meses sem ver a família dele. Imagina um cara casado, longe da sua esposa, 1 ano e 3 meses. Para a sorte dela, ele era um homem temente a Deus. Ele era cristão e temente a Deus. E respeitava a esposa dele. É agoniante ficar preso dentro de um compartimento 8 meses. Deixa a gente um pouco ofegante. Mas a salvação, a sorte de quem trabalha embarcado no navio, embarcações aí, é que sempre está chegando em algum porto para deixar uma carga, para abastecer. Mas você sabe onde ele está. E Noé não sabia onde ele estava. Estava perdido no meio do nada. Tem pessoas perdidas no meio do nada. Pessoas que Deus quer recuperar, quer tirar do meio do nada, quer fazer dela gente de honra, quer fazer a pessoa de honra, pessoa guiada por Deus, pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas a pessoa não abre o coração de jeito nenhum para aquele que diz que está à porta a bater. E se essa pessoa abrir o coração, ele entrará e será com ela. Mas ela não abre o coração por causa do pecado. Amados, Deus ainda deu uma oportunidade para a segunda geração. Agora Deus usa Moisés. Deus manda Moisés agora construir uma arca. Não é mais a arca que vai flutuar, mas era uma arca que vai estar agora com a presença de Deus, a arca da aliança. A arca que andou de mãos em mãos, a arca que ia no meio da guerra, a arca que foi tomada, a arca que pessoas também não deram valor à presença de Deus.
Obed-edom. Um homem que foi escolhido por Deus, foi destinado por Deus para que a arca da aliança chegasse até a casa dele. E a Bíblia diz que quando a arca chegou na casa de Obed-edom, tudo se fez novo, a amizade se fez nova. Não faltava nada na casa de Obed-edom. A presença de Deus era constante na casa de Obed-edom, como a presença de Deus é aqui neste lugar. Houve-se um avivamento na casa de Obed-edom quando a presença de Deus chegou na casa de Obed-edom. Quando a presença de Deus entra em algum lugar, há-se um avivamento muito grande, porque a presença de Deus é contagiante. A glória de Deus, ela se manifesta de tamanha glória que o homem não consegue nem chegar, porque nem chegar perto da arca da aliança. Assim foi quando construíram um templo para Jesus. Quando Salomão construiu um templo para Jesus, a Bíblia diz que a glória de Deus era tão grande, mas tão grande, que o homem não conseguia entrar dentro do templo por causa da glória de Deus. No dia de Pentecostes, a glória de Deus foi tão grande na vida dos seus discípulos que pessoas que presenciavam aquele fato, um fato tão importante, pensaram que o povo estava alcoolizado por causa da glória de Deus. Amados, a presença de Deus está aqui. A presença de Deus está nesse lugar, porque nós estamos cantando louvores para Ele. Nós estamos glorificando o nome dEle. Estamos anunciando a palavra dEle. E a presença de Deus está nesse lugar. E a presença dEle está nesse lugar, amados irmãos. Só Ele é digno de toda a honra. Só Ele é digno de toda a glória. Porque a glória que sobe é a glória que desce em forma de vitória. Se nós queremos um avivamento para as nossas vidas, se nós queremos ser cheios da glória, cheios da presença de Deus, nós temos que glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. Nós temos que exaltar o Deus Todo-Poderoso. Todo esse momento que nós vivemos pela fé. A fé em Cristo Jesus. A fé, amados, que nós temos em Deus é que nos mantém de pé, é que nos mantém vivo, é que nos mantém cheio da presença de Deus. É a fé que temos no Criador. Imagina um homem sendo consolado pelo Espírito Santo de Deus, sendo cheio da presença de Deus. Mas o homem, depois da arca da aliança, a maior prova de Deus para com o homem, para que o homem encontrasse a salvação, para que o homem encontrasse a paz, para que o homem encontrasse descanso para as nossas almas. Agora eles estavam no Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer, pastor Roberto, que por um homem entrou o pecado no mundo. Mas pelo homem, o único homem, o pecado foi tirado do mundo. Jesus Cristo de Nazaré. Através da sua morte, Ele nos deu uma nova esperança. Ele nos libertou. Ele nos comprou por um preço. Um preço muito alto. Um preço que homem nenhum consegue comprar. Um preço de morte. Um preço de cruz. Hoje, amados, nós estamos aqui na casa do Senhor, mas na esperança, na fé viva de um dia nos encontrarmos com Ele no paraíso. Olha
deu. Deus primeiro, Ele termina o que Ele criou, mas através do que Ele criou, Ele ainda deu uma oportunidade, através de Noé. Através de Noé, nós estamos aqui, na casa de Deus. Deus usa a arca da aliança para simbolizar a presença de Deus. E agora Deus vai usar o seu próprio Filho, na forma de figura humana, para sentir na carne tudo que nós sentimos, para passar por tudo que nós passamos. Deus, através do teu Filho amado, passou a compreender o homem e dar a única esperança para o homem, através do seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. O homem agora não está mais perdido. O homem agora não está mais sozinho. Quando Jesus Cristo falou para os seus discípulos: eis que foram preparados lugar, mas não vos deixarei órfãos, deixarei convosco o Espírito Santo de Deus, que é o Consolador. Não estamos mais sozinhos nesta guerra. Não estamos mais sozinhos nesta batalha. Nós temos agora o Espírito Santo de Deus, que nos consola, que está conosco 24 horas por dia, a nos guardar, a nos proteger. Enquanto dormimos, enquanto descansamos nosso corpo físico, o Espírito Santo de Deus está intercedendo por nós, está cuidando de nós. Quando acordamos e saímos para trabalhar, saímos para a nossa atividade, dia a dia, o Espírito Santo de Deus está nos protegendo. O Espírito Santo de Deus está com aquele que invoca o nome dele. Deus, Ele te deu uma nova esperança, uma nova oportunidade. Uma oportunidade de reconhecer o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Aleluia. E através desse ato de Deus, em dar o seu próprio Filho para morrer por nós, eu quero perguntar se há alguém hoje que quer entregar a sua vida para Jesus Cristo, reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador de sua vida através da fé. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Alguém que está afastado do Evangelho, que hoje quer voltar para Jesus, que quer ter certeza de que vai morar nas nações celestiais com Ele. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, se quiser voltar para Jesus, queremos orar por você nessa noite. Aleluia. Amém. Se não há ninguém, gostaria de pedir se colocasse de pé. Eu creio que são todos cristãos, todos irmãos em Cristo Jesus. Aleluia. Senhor, nós te louvamos, ó Deus. Bendizemos o teu nome, ó Deus, pelo propósito do Senhor, ó Deus. O propósito que o Senhor, ó Deus, criou para nos dar a salvação, para um dia nos encontrarmos com o Senhor, ó Deus, e morarmos com o Senhor. Te dou graças, ó Deus, por cada vida que adentrou dentro da tua casa, meu Pai. Te dou graças por cada louvor que foi entoado aqui. Eu creio que chegou às tuas narinas com os incensos cheios do ar agradável ao Senhor, Deus. Te dou graças pelos levitas, pelos instrumentistas. Te dou graças, ó Deus, pela equipe de obreiros, Pai, da tua casa. Te dou graças, ó Deus, por cada irmão que adentrou por essas portas, por cada visitante, meu Deus. Que sejam todos eles abençoados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor. Pai, ao retornarmos para os nossos lares, Senhor, Deus, que possamos levar a tua presença conosco, que possamos ser luz no meio das trevas, que possamos ser o
sal da terra, meu Deus. Pai, guarda, Senhor, a tua igreja até a tua volta. Guarda a tua igreja na tua presença, Senhor. Deus, eu também quero te pedir pelo pastor Rony, que está trabalhando nessa noite. Sabemos que o trabalho dele é um trabalho perigoso. Quero te pedir agora, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, blinda, Pai, o teu filho. Blinda ele, meu Deus, contra todo mal que há de vir contra a vida dele, Senhor. Meu Deus, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o homem que o Senhor escolheu, Deus, para conduzir esse rebanho. Que ele seja guardado, protegido pelo Senhor, não só ele, mas como toda a família, toda a parentela dele, meu Deus. Assim, ó Deus, eu te peço também que o Senhor possa guardar o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Que a igreja possa se sentar glorificando o nome do